Olá, bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia. Como vocês estão? Bora rezar. Bora rezar. Todas preparadas, apostos? Vamos entregar tudo para o Senhor nessa manhã. A gente já vai começar rezando, sem perder muito tempo. Entregando tudo para o Senhor. Entregando tudo para Deus. Nosso dia. Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, pelo dom da nossa vida. Obrigado porque nós estamos vivas, Senhor. Obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado pela nossa família, pelo nosso casamento, pela nossa casa, Senhor. Obrigado pelas coisas que nós temos para fazer hoje, pelas contas que nós temos para pagar, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos problemas que nós temos para resolver. Obrigada pelo dia que nós temos que enfrentar, pelas decisões que nós temos que tomar, Senhor. Nós somos gratas em tudo isso, Senhor, porque a Tua graça tem nos fortalecido para viver esses dias. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos filhos. Obrigada, Senhor, pelo nosso trabalho, o trabalho do nosso marido. Obrigada, Senhor, porque Tu tem vindo em nosso auxílio nessa campanha de oração, Senhor. Obrigada, Jesus, pela Tua misericórdia. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, acima de tudo e acima de todos os problemas, de todas as enfermidades. Nós declaramos, Senhor, que Tu está acima de tudo e de todos, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que nada para Ti é muito difícil, que Tu és o Deus fiel, Senhor, Tu não falha. Todas as Tuas promessas são dignas de fé. Nós Te louvamos e bendizemos, Senhor, pela força, pelo socorro, por toda a Tua graça, Senhor, que tem vindo em nosso auxílio. Obrigada, Jesus. E queremos clamar, Senhor, que o Teu sangue precioso venha sobre nós nessa manhã. Pedimos que o Teu sangue nos cubra, Senhor, nos lave, nos cele para esse momento de oração. Nós pedimos, Senhor, toda a autoridade do Teu nome, o poder do Teu sangue seja estabelecido sobre as nossas vidas agora, Senhor. Nós começamos essa manhã, Jesus, renunciando a todo o mal, Senhor, renunciando. Minhas irmãs, eu sinto que a gente precisa, assim, de forma bem simples e prática, ir renunciando a alguns sentimentos, alguns pensamentos, né? Quando a gente fala eu renuncio, eu não quero, não aceito, eu não quero isso na minha vida, né? A gente está expulsando da nossa vida. Então, assim, eu te convido para, em nome de Jesus, ir renunciando aos sentimentos, aos pensamentos, as coisas que têm acontecido dentro de ti, né? Da tua mente, do teu coração, ao teu redor. Você vai dizendo assim, em nome de Jesus, eu renuncio à ira, eu renuncio à irritação, ao ciúme, às brigas, aos desentendimentos, à fúria. Em nome de Jesus, eu renuncio à preguiça, à gula, à paralisia, a vontade de não fazer nada, o desânimo, a desesperança. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda desconfiança do meu marido. Eu renuncio em nome de Jesus a todas as acusações contra o meu marido. Eu renuncio à falta de fé, ao desânimo, à vontade de desistir. Eu renuncio em nome de Jesus a essa fraqueza, a esse amortecimento da minha vontade. Eu renuncio em nome de Jesus e clamo que o Senhor me lave agora com o seu sangue. Eu renuncio aos pensamentos de morte, de tristeza, de suicídio. Eu renuncio em nome de Jesus a todo pensamento opressor, toda confusão mental, toda confusão nas ideias, as confusões nas emoções, toda agitação e ansiedade. Eu renuncio em nome de Jesus, eu renuncio. Eu só aceito na minha vida agora aquilo que vem do Senhor. Eu submeto. Vá falando assim, você vai falando, eu vou falando aqui, você vai falando aí. Eu submeto, em nome de Jesus, os meus pensamentos, o meu raciocínio, as minhas emoções, o meu corpo. Eu submeto tudo agora ao preciosíssimo sangue de Jesus, à cruz do Senhor. Em nome de Jesus eu declaro
que eu sou propriedade do Senhor Jesus. Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Eu tomo posse de toda salvação, de toda cura, de toda libertação que foi conquistada na cruz por Jesus. Jesus conquistou por mim lá na cruz e eu tomo posse agora de toda a salvação, de toda a cura, de toda a libertação. Eu quero, em nome de Jesus, me desvencilhar agora dos vícios, dos pecados. Quero me desvencilhar de tudo aquilo que não permite que eu vá para junto do Senhor. Eu declaro que o desejo do meu coração é que Jesus Cristo seja o Senhor absoluto da minha vida. Jesus, nós declaramos o Teu senhorio nas nossas vidas, dentro dos nossos casamentos, Senhor. Colocamos, Jesus, o Teu sangue entre nós e nossos maridos nessa hora, clamando que o Teu sangue, Senhor, venha dissipar todo o desentendimento, toda a ira, inveja, Senhor, disputa, raiva, ciúme, toda palavra, Senhor, que sai dos nossos lábios e dos lábios dos nossos maridos com o intuito de machucar, Senhor, de ferir. Nós clamamos agora que o Teu sangue venha desfazer tudo isso, Senhor. Desfaz toda a mágoa, Senhor, o ressentimento, Jesus. Vai dissolvendo do nosso meio tudo isso, Senhor, toda a falta de entendimento, Senhor. O que um fala e o outro não entende, Senhor. As discussões causadas por essa falta de entendimento, Senhor. Toda a crítica, murmuração, Senhor, acusação, toda a prontidão em ficar um contra o outro. Jesus, nós clamamos agora. Dissolve tudo isso no Teu sangue, Senhor. Pelo poder e autoridade do Teu nome, Senhor, nós submetemos o nosso casamento a Ti agora, Senhor. Nós colocamos, Senhor, debaixo dos Teus pés, Senhor, toda a nossa vida. Nós declaramos que Tu és o Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, que todo o mal que há na nossa vida, Jesus, que toda ação maligna seja agora, Senhor, destruída pela autoridade do Teu nome. Vem destruir, Senhor. Vem tirar, Senhor, para fora agora, nos dá visão, nos dá entendimento, Senhor. Também daquilo que nós temos colaborado com o inimigo, Senhor, para que haja confusão, tempestade, briga dentro dos nossos lares. Nos dá entendimento, Senhor, nos dá discernimento, Senhor. Amplia a nossa visão. Naquilo que nós temos dormido como esposa, Senhor, que nós não enxergamos que precisamos orar pelos nossos maridos, pelo nosso casamento, Senhor, aquilo que nós não enxergamos que precisamos transformar, Senhor, mudar no nosso comportamento, na nossa forma de ser esposa, de ser mãe, de ser mulher. Senhor, nos dá a direção hoje. Nós clamamos, Senhor, que todo pensamento, que todo raciocínio, Senhor, tudo aquilo que está hoje, neste momento, estava até agora em posse do inimigo, Senhor, nós queremos retomar para Ti agora, Senhor, e dar para Ti, Senhor. Nós queremos ser mulheres segundo o Teu coração, Senhor, segundo os Teus conceitos, segundo a Tua mente, segundo o Teu raciocínio, Senhor. Nós renunciamos tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Nós queremos ser guiadas por Ti, Senhor. Nós clamamos que o Teu sangue lave agora, Senhor, cada uma de nós, Senhor, os nossos maridos, os nossos casamentos. Que essa manhã, Senhor, seja uma manhã de uma grande faxina espiritual, de uma limpeza espiritual, Senhor, realizada pelo Teu sangue precioso. Envia anjos, Senhor, envia São Miguel, São Rafael, para trazer libertação, Senhor, sobre as nossas vidas, dentro das nossas casas, dos nossos casamentos, nos nossos pensamentos. Nós clamamos, Senhor, a intercessão também da Virgem Maria Imaculada. Roga por nós nessa manhã. Que seja uma manhã de profunda revelação e libertação. Nós clamamos ainda, Mãe Santíssima, que Tu rogue ao Teu Filho Jesus, que Tu peça o Espírito Santo sobre nós. Nós queremos, Espírito Santo, nessa manhã Te dar liberdade. Eu te convido, minha irmã, a dizer isso: Espírito Santo, eu te dou liberdade de falar comigo. Eu quero, Espírito Santo. Eu quero, Espírito Santo. Me dá visão, amplia a minha visão, Espírito Santo. Amplie os meus ouvidos, que eu escute, que eu enxergue, que eu compreenda. Amplie o meu entendimento. Espírito Santo, me capacita para esta manhã de oração, para esta campanha de oração. Vem em meu socorro, Espírito Santo. Vem em meu auxílio. Amém.
Amém, meninas? Gurias, eu senti assim, ao começar a oração, que vai ser pra gente uma manhã de muita libertação. Essa é a obra que o Senhor quer fazer na nossa vida hoje, dentro dos nossos casamentos. Eu via como se fosse assim uma grande pedra, sabe? Uma pedra bem grandona, assim, bem imensa, num campo, assim, na rua, né? E aquela pedra era movida e debaixo daquela pedra tava cheio de bichos, sabe? Cheio de insetos, assim, né? De vida animal. Tava escondido ali debaixo. E o Senhor me mostrava que é isso que Ele vai fazer hoje pra gente. Ele vai mover algumas pedras, Ele vai mover algumas coisas, né? Que estão impedindo que a gente enxergue, né? Onde tem bicho escondido, né? Onde há ação do mal na nossa vida, na vida do nosso marido, né? O Senhor quer ampliar a nossa visão. Então eu quero te pedir assim, quero te convidar, né? Que você dê liberdade pro Espírito Santo nessa manhã, que você vá pedindo, Espírito Santo me mostra. Espírito Santo me mostra, eu quero ver. Agora sim, gurias, essa é uma oração de mulher corajosa, né? Porque quando a gente pede para Deus nos mostrar algo, Ele nos mostra, né? E Ele fortalece o nosso coração para lidar com a verdade. Porque a verdade, ela liberta, mas ela também nos desacomoda, né? E muitas vezes, assim, né? Não é agradável, né? Você lidar com um monte de insetos. Eu não acho agradável, né? Eu tenho pavor de inseto. Então não é agradável lidar com a verdade. Nem sempre a verdade, ela é bonita, ela é agradável, ela é gostosa, né? Bem pelo contrário. Geralmente essas coisas que se escondem nas trevas, né? Elas não são bonitas, elas não são gostosas, elas não são agradáveis. Mas é necessário se a gente quer ter uma vida livre em Jesus, né? Se a gente quer ter uma vida abençoada, que todo o mal que está escondido vá embora, né? Esse é o desejo do nosso coração. Uma vida livre em Jesus. Amém, meninas? Eu quero tomar a palavra de Deus com vocês em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Segunda, ainda mais barata, aqui ó, tem uma que é a minha parceira, que tem pavor de barata. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Tomou aí a palavra de Deus? Anota isso no teu caderno de oração. A gente tem aqui em 2 Coríntios 10, 5, do 3 ao 5, São Paulo falando conosco e diz assim: porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo o raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Olha só, a gente tem aqui na palavra de Deus, São Paulo, falando pra gente, e a gente vai ver São Paulo sempre falando por ter sido um soldado, né? A gente vai ver ele falando assim em termos bélicos, né? Ele usa termos militares, né? Ele fala sobre luta, sobre guerra. A gente tem lá em Efésios 6, né? Do versículo 10 seguintes, a gente tem ali a armadura do cristão, né? Ele faz uma comparação da armadura do soldado com uma armadura espiritual, né? Que são os comportamentos da nossa vida. São Paulo em outros momentos também vai falar de luta, né, de guerra, vai falar de armas nas suas cartas, porque ele traz essa noção e porque ele traduz, né, de uma forma que a gente consiga compreender, né, essa realidade espiritual de que há uma guerra, há uma batalha acontecendo. Lá em Efésios 6, ele fala no versículo 12, se eu não me engano, né, que não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então ele nos diz quem é o nosso inimigo. E aqui nessa palavra ele fala assim, porque ainda que vivamos na carne, a nossa vida aqui ela é na carne, né, na humanidade. Nós não militamos, nós não lutamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. Desde que a gente começou aqui, Deus tem falado conosco sobre o nosso comportamento.
né? E assim, gurias, quantas vezes a gente tentou vencer as situações e as batalhas do nosso casamento, na vida do nosso marido, dentro da nossa família, segundo a carne, né? Segundo as nossas formas de resolver. A gente buscou soluções humanas, a gente buscou tentar resolver na conversa, a gente buscou tentar resolver com conselhos, com livros, com saídas às vezes até pecaminosas, a gente tentou, né? Para lutar, para tentar salvar o nosso casamento. Mas São Paulo fala pra gente que as armas que a gente vai lutar aqui, elas não podem ser carnais, elas têm que ser espirituais. Elas precisam ser espirituais. Por quê? Porque a nossa luta ela é espiritual, né? E enquanto a gente quiser fazer só na carne, a gente não vai alcançar resultado. Enquanto nós orávamos, e desde ontem já, durante todo o dia, rezando por nós, né? Rezando, pedindo pro Senhor aquilo que Ele tem pra gente, pedindo por cada uma que faz a campanha, né? Eu não sei se vocês estão rezando assim, né? Mas eu tô rezando por todos os maridos, por todas nós, né? Por todas as mulheres que estão começando agora, as que ainda vão começar com o negócio andando, as que começaram no primeiro dia, as que antes de começar já estavam esperando. Eu vou colocando toda essa realidade diante de Deus. E ontem o Senhor me mostrava como existia um espírito assim de desentendimento entre os casais, né? De desentendimento. E não era uma coisa humana, era algo espiritual, né? A gente sabe, eu falei, né? Eu acho que foi no terceiro dia, que o inferno ele odeia a nossa família, que os demônios eles odeiam a nossa família, eles estão sempre se colocando para nos destruir, né? Eles vêm contra nós, contra o nosso casamento. Então, a nossa arma, ela não vai dar conta. A nossa conversa, a nossa tentativa na carne de dar um jeito, eu vou ler um livro, eu vou apimentar a relação com tal coisa, eu vou pedir um conselho. Se ficar só na carne, a gente não vai vencer aquele demônio de desentendimento que está dentro da nossa casa. Aquele espírito maligno que fica rondando de vício, de prostituição, de adultério. Todas as realidades espirituais não serão vencidas na carne. Elas precisam de armas espirituais. E aqui São Paulo fala que essas armas espirituais, elas são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Gente, o que é uma fortificação? O que é uma fortificação? Vamos pegar o termo, né, militar aqui. É uma construção, é algo que é construído, destinado a defender um território. É uma construção militar de defesa. Então, olha só, São Paulo está nos dizendo que os espíritos malignos constroem na nossa vida, na nossa mente, na nossa história familiar, nas nossas emoções, né? Fortificações, lugares, situações para eles se defenderem de Cristo. E as nossas orações, elas são capazes de arrasar isso que foi construído na vida do nosso marido, na nossa própria vida, na nossa família, no nosso casamento. Tudo aquilo que o diabo construiu, e talvez ele esteja levando aqui, ó, anos construindo, para ele ficar muito bem protegido, pra gente não saber que ele tá ali, pra ele ficar escondido ali, pra ele destruir lentamente o nosso casamento. Tudo isso, ou quem sabe, né, gente, mais do que o casamento, mas a própria saúde física, mental, espiritual do nosso marido e nossa também. Tudo isso, as nossas armas espirituais são capazes de arrasar, acabar com essas fortificações. E aí fala aqui que nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Aqui nesse versículo 5, São Paulo fala de uma fortificação que ela é mental, que é no raciocínio, que é no pensamento e no orgulho que se levanta na nossa mente contra o conhecimento de Cristo, contra a palavra do Senhor. E aqui, gente, a gente já vem falando há alguns dias, né, sobre a questão da batalha na nossa mente. A batalha espiritual, ela acontece nos nossos pensamentos todo o tempo. Quantas de vocês partilham comigo e falam, Jéssica, às vezes eu fico atormentada na minha cabeça, eu fico atormentada nos meus pensamentos. A gente fica com medo de faltar dinheiro, a gente fica com medo de não ter as coisas, a gente fica com medo de dar problema. Gente,
por mais humanas que as coisas sejam, todas estas coisas são usadas por Satanás contra nós. Tudo aquilo que parece mais humano, tudo aquilo que parece mais normal, é usado por Satanás contra nós, nos nossos pensamentos. Então é muito natural, né, que às vezes a gente se preocupe se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro. Agora, quando isso se torna uma preocupação constante e um tormento na nossa cabeça, no nosso coração, aí tem. E pode ser completamente uma tentação, um ataque espiritual lá nos nossos pensamentos. Quantas outras coisas? Cada uma sabe aqui onde é que aperta o seu sapato. Cada uma aqui sabe onde é que a gente começa a duvidar da graça de Deus e às vezes a gente simplesmente esquece tudo que a gente aprendeu de Deus. A gente não consegue ter acesso àquilo. Às vezes a nossa mente tem tanta fortificação, foi construído durante tanto tempo fortificação contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus, que a gente não consegue entender a palavra, que a gente não consegue aceitar a palavra de Deus. Sabe, às vezes isso vai sendo construído. Lembra que eu falei dos pensamentos lá de origem feminista, que nos fazem ficar contra o nosso marido, que nos fazem ficar contra a santidade da mulher? Lembra que eu falei disso? Às vezes essa fortificação que foi construída foi aí, usando de ideologias e de conceitos humanos, de coisas que parecem muito humanas, mas são profundamente espirituais. Nesse momento que a gente fala agora, uma grande batalha travada para que você não preste atenção, para que você discorde, para que você resista, para que você pense que não é bem assim. Quanta angústia nesse momento está tomando o coração de muitas mulheres. Você não consegue nem prestar atenção no que eu tô falando. Por quê? Porque existe uma guerra que está sendo travada. E o diabo, ele vai oferecer resistência. Ele fez uma fortificação para ele ficar seguro na nossa vida. Pra gente não enxergar ele, pra gente não enxergar ele no nosso casamento, pra gente não enxergar a ação dele na nossa vida. Foi isso que ele fez. Então vamos falar um pouquinho de áreas, tá? Que ele pode estar agindo. Pode ser? Às vezes, ele se esconde em alguns lugares. E às vezes um lugar onde Satanás se esconde são nas nossas feridas emocionais, nas feridas emocionais dos nossos maridos, naqueles traumas, nas dores, tá? E eu lembro que o Padre Léo falava, né, que as nossas dores interiores, né, que esses traumas, que a falta da cura interior, né, essas feridas afetivas, às vezes emocionais, são igual ninho quente para Satanás, né? Ele gosta de ir lá naquele nosso ponto fraco e se alojar ali, né? Então, quando a gente sofreu traumas, ou o nosso marido, traumas afetivos, às vezes são coisas até que nos parecem pequenas, às vezes são coisas grandes. Cada pessoa reage de uma maneira, de uma forma. Não existe uma receita de bolo para aquilo que é humano. Cada pessoa é de um jeito. Deus nos fez únicos. Existe mais ou menos um caminho por onde a gente pode andar. Mas cada um responde a uma situação da vida de uma maneira muito íntima e particular. Um abandono paterno, um abandono materno, né? Quantas vezes filhos, irmãos, né? Cada um reage de uma maneira. E talvez a reação do teu marido, a abandono do pai, a abandono da mãe, a violência física na infância, xingamentos, homens que foram expostos a bullying, a humilhação, né, da sua masculinidade, da sua força, e foram profundamente feridos nisso ao longo da sua vida, ouviram palavras de tu não presta, tu não serve pra nada mesmo, tu é um imprestável, tu é um fraco, tu é um covarde, nada vai dar certo, sabe? Essas palavras foram ferindo profundamente teu marido, o coração dele, a história dele. E foram permitindo, e nesses lugares de dor, às vezes Satanás se esconde para fazer do nosso marido realmente um homem fracassado. Um homem que explode. Às vezes uma frieza afetiva, uma frieza emocional, não consegue se relacionar nem contigo, nem com os filhos de uma forma adequada. Dói, para ele dói. As coisas batem nele de um jeito diferente. Você não sabe nem por quê. E olha só, uma coisa bem importante. As feridas, quanto mais velhas elas são, sem tratamento, piores elas ficam. Então, às vezes, lá no namoro, no noivado, no início do casamento,
A dor era a ferida era a mesma, tava lá. Só que ela não foi tratada. E essa ferida, ela vai aumentando com as dores da vida, com as dificuldades. Porque se Satanás vai se alojar ali, ele vai fazer doer mais. Ele vai fazer nas discussões você tocar naquele ponto que vai fechar o seu marido. Você tá entendendo? Gurias, como é duro falar dessas coisas, né? Existe um combate espiritual tão intenso nessa hora para que a gente não tenha acesso a essas revelações. Mas é preciso que a gente seja firme. Talvez você tenha que assistir essa live mais de uma vez para você pegar toda a riqueza que Deus tem para você hoje de revelação. Não é o que eu tô falando, é a revelação de Deus, tá? Aí o que acontece? Essa ferida vai aumentando. Aí você vai dizer, Jéssica, ele mudou. Não, a ferida que foi, não teve tratamento. Pega qualquer ferida aí exposta e não trata ela para ver o que vai acontecer. Ela vai apodrecer, ela vai cheirar mal, ela vai comendo a carne, ela vai necrosando tudo ao redor. Quanto pior a ferida e mais tempo sem tratamento, vai adoecendo o corpo inteiro, porque aquilo vai doendo. E depois qualquer outro lugar que você toca no corpo vai doer. Por quê? Porque você tá alucinado de dor de uma ferida que tá ali, que tá aberta, que tá exposta, que vai cheirar mal, que vai te fazer agir de uma forma como você não agiria. Você já sabe quando a gente tá com dor? Como é que a gente fica quando a gente tá com dor? Como é que tu reage quando tu tá com dor? Com uma enxaqueca? Ou com cólica? Ou outra dor na coluna? Se de repente ela tem uma dor, como você reage quando você tá com dor? Uma unha encravada, como é que você reage? Tem gente que fica agressiva, tem gente que fica chorosa. E quanto mais tempo você tá com dor, você vai ficando cansado de ficar com aquela dor. Você vai ficando desanimado porque não tem jeito para aquela dor. E as feridas emocionais, elas são assim, você vai procurando, daqui a pouco nada mais tá bom, você não consegue mais comer, né? Quando você tá com dor, de repente você não consegue mais comer, porque você não aguenta mais viver com dor, né? Quem às vezes tem um cálculo renal. O que é a dor, gente, de um cálculo renal, né? É uma coisa terrível, é terrível. É alucinante a dor. Daqui a pouco nada mais dá conta, porque tá doendo. Você não consegue mais conviver em paz com as coisas, porque você precisa acabar com a dor. Então a ferida emocional da mesma forma, ela vai reger as nossas relações. E quanto mais tempo tá aquilo ali, pior vai ficando, mais vai doendo, mais a gente vai se relacionando e vai batendo naquela dor. Às vezes uma pessoa que teve uma rejeição afetiva, né, sofreu uma rejeição forte de um pai, de uma mãe. Às vezes o trauma emocional, né, geralmente assim, dos piores traumas emocionais que existem, né, é o abandono materno. Né, mais do que o paterno. O abandono materno, uma mãe violenta, uma mãe grosseira, uma mãe que não olhou para o seu filho com carinho. Gente, para os homens isso é destruidor, para nós mulheres também, né? Tudo aquilo, relacionamento difícil com a mãe, ele é muito mais destrutivo na nossa vida, isso é fato, tá? Do que o relacionamento com o pai. Ele é terrível. Então assim, se na história do teu marido já teve problema com a mãe, problema afetivo com a mãe, abandono da mãe, a mãe foi uma mãe violenta, foi uma mãe que não amou, né? Uma mãe fria, né? Mães frias que não deram afeto, que não olharam para os filhos, que não conversaram com os filhos, que não tocaram devidamente nos filhos. Gente, isso destrói nosso emocional, destrói mesmo. E aí, pro resto da vida, de alguma maneira, isso vai doer. E aí depois a gente como esposa, a gente entra, né, e substitui a mãe aqui, né, nessa relação, né, não substitui, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, a gente entra como essa mulher central, sai a figura da mãe, entra a figura da esposa. Às vezes sem querer, né, a gente vai machucar esse homem, porque ele tá em pura ferida. E a gente vai tocar em lugares que vai doer pra ele. De repente, uma crítica que a gente vai fazer vai destruir o nosso marido. Por quê? Porque é de novo naquela dor daquela mãe que criticou ele todo o tempo, que nunca olhou pra ele dizendo, vai meu filho. Nunca deu um elogio, nunca incentivou, né? Às vezes a gente tem mães que são super protetoras também e estragaram os filhos. Mães que foram ferindo a masculinidade dos filhos, né? Fazendo dos filhos umas moças. E aí você espera um tipo de marido e o teu marido, ele não se move daquilo por essa forma que ele foi criado, que também trouxe para ele uma ferida emocional. Às vezes um comportamento inadequado. E aí a gente vai se relacionar com esse marido, a gente acaba machucando ele de novo. Abandono paterno também dói demais, gente. Um homem que não teve relação com o seu pai.
Às vezes nem um abandono, mas uma violência, uma crítica, né? Homens, né? Pais que olham para os seus filhos sempre cobrando, né? Sempre cobraram. Nunca tiveram uma relação afetiva com os seus filhos. E eu tô dizendo assim, não é só aquela coisa de ficar pegando, abraçando, sabe? Mas de ter afeto mesmo. Porque afeto, às vezes, você não vai ter uma relação de abraçar, de pegar, né? Mas existe um entendimento, um afeto emocional dentro de um lar amoroso que vai além do abraço. E muitos homens não tiveram isso com seus pais, nem com suas mães. Quantos homens foram humilhados e comparados com seus irmãos, com seus primos, né? E a comparação destrói com eles. Eles estão sempre se sentindo embaixo. Aí você tem um homem que não consegue avançar profissionalmente. Não consegue, nada ele consegue se destacar em nada. Você olha pro seu marido e diz, mas esse homem é inteligente. Esse homem é inteligente, como que ele não vai pra frente? Meu Deus, esse homem tem formação, é um homem inteligente, é um homem trabalhador. Mas ele não consegue. Muitas vezes isso tem uma ferida afetiva. Às vezes não é só ferida afetiva, gurias. Deixa eu tomar um gole d'água. Além dos traumas e das dores, na hora do trauma e da dor, tem homens que fazem votos íntimos. Né? Eles dizem, eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais quero me destacar, né? Um homem que sofreu, um homem que de repente era bom nos estudos na escola e por isso sofreu bullying, se destacou. Nunca mais eu quero me destacar. Todo momento que ele pode prosperar, todo momento que ele pode dar certo, ele recua. Por quê? Porque ele fez um voto. Eu não quero, eu nunca mais vou me destacar. Você tá entendendo? Ou ainda, eu nunca mais vou vender, porque foi humilhado. Eu nunca mais vou amar. Nunca mais eu vou amar. Teve uma decepçãozinha amorosa lá. Ou mesmo na relação com os pais, né? Eu nunca mais vou gostar de ninguém. Nunca mais vou amar. Aí ele ama, apaixona, casa e daqui a pouco vira uma frieza espiritual violenta. Tudo aquilo que era um namoro sumiu. Por quê? Às vezes a raiz está num voto íntimo que foi feito, numa decepção lá, amorosa. Você tá entendendo? Os caminhos, eles são muitos, eles são escondidos para nós. Por isso que é muito de Deus, né? É esse mover da pedra pra gente ver o que tá embaixo. Às vezes, homens que o próprio corpo, o próprio cuidado com o corpo, né? Odeiam o próprio corpo, não cuidam da saúde porque tem trauma de comparação do corpo, né? Em momentos, às vezes, assim, vamos pegar um momento aqui, né? Lá na escola, na hora de dividir os times de futebol, né? Quem sabe seu marido era o mais fraquinho ou o mais gordinho e era o que ficava por último e aquilo feria ele profundamente e ele começou a nutrir ódio por ele mesmo, pelo próprio corpo dele e ele não consegue cuidar da própria saúde. Ele até quer tentar, né? Ele vai lá, vai no médico, vê que precisa melhorar, quer fazer uma dieta, quer fazer um exercício, não consegue levar pra frente. É muito mais forte do que ele. Pode ter sido um voto. Pode ter sido um trauma emocional. Você tá vendo como são caminhos? Vocês estão pegando, gurias? Tudo isso, a gente tem que pedir pra Deus, Deus, qual é a raiz, onde é que tá? Por quê? Porque pra gente, às vezes a gente olha pra vida do nosso marido e pra gente é muito fácil resolver tudo. Quando é na nossa vida não é bem assim, né? Mas quando a gente olha pra vida do marido, parece que é muito fácil resolver tudo. É só ele fazer o que eu tô mandando ele fazer. Só ele fazer o que eu tô dizendo que é pra ele fazer. Daí deu. A gente quer mandar no marido. Mas não é assim. Que bom que vocês estão pegando tudo aí. Não é assim. Não é simples assim. Existem fortificações. Existem fortificações na mente deles. Pensa só comigo, gente. Os nossos maridos, praticamente todos os homens, muito cedo, ainda meninos, são expostos à pornografia. Hoje, muito antes do que era antigamente, né? Porque hoje a pornografia tá na palma da mão no celular. Mas olha só, os homens muito cedo são expostos à pornografia, né? Se você tem uma boa relação com seu marido, se você tem uma boa amizade, você pode perguntar pra ele qual foi a primeira vez que você viu pornografia. E ele vai dizer que foi muito cedo, que foi num ambiente, às vezes, de amigos. Uma vez eu trabalhava numa livraria e eu lembro de trabalhando no balcão da livraria, pais com filhos, filhinhos pequenos, crianças, 7, 8, 9 anos de idade.
E os pais iam lá e compravam revista Playboy, revista pornográfica que tinha no lugar onde eu trabalhava, compravam, pagavam, e na minha frente eles entregavam pro menino e diziam: aprende aí. Não foi uma, não foi 2 vezes que isso aconteceu na minha frente. Quantas vezes a gente sabe de meninos que tiveram iniciação sexual em prostíbulos levados pelos próprios pais? Ou você nunca soube disso? Você não conhece ninguém? Quem sabe seu marido é um tipo de homem assim? Quantas vezes homens foram iniciados sexualmente por tias, por primas, por vizinhas mais velhas? Quantas vezes os nossos maridos participaram de orgias, de troca-troca com meninos na escola, com os meninos na rua? Ou você nunca ouviu falar disso? Tudo isso foi marcando a sexualidade dos nossos maridos. Tudo isso vai marcando. Tudo isso marca a sexualidade deles. E aí a gente acha que é só eles parar de ver pornografia. Porque eu me sinto extremamente ofendida quando ele faz isso. E você acha que pra ele? Você acha que pra ele é fácil parar de ver? Quando lá na mente dele existe uma fortificação de que isso é a coisa mais natural do mundo. De que o homem tem que ser pegador. De que o homem pode, deve, precisa masturbar, ver pornografia, isso faz parte da masculinidade. Isso foi lá, olha só, existe uma fortificação na mente dos nossos maridos. Existe uma fortificação na mente dos nossos maridos, de muitos homens. Quem sabe não é a realidade do teu, louva a Deus se não for. Mas isso é quase parte da masculinidade para nossa cultura. Eu não tô dizendo que é para Deus, mas eu tô dizendo que é cultural. E essa fortificação foi construída lá na mente do nosso marido em relação à sexualidade. E aí quando o marido quer fazer tudo quanto é porcaria na cama com a esposa, a gente não sabe de onde veio. A gente vem de fortificação lá na mente dele do que é sexo. Tá lá. E a gente precisa de quê? De arma espiritual para lutar contra isso. A gente precisa de arma espiritual. Porque só falando a gente não vai resolver. Só pedindo para eles, só dizendo quanto isso nos magoa, não vai resolver. É uma fortificação espiritual. Quantos homens, né? Receberam mesmo dos seus pais essa herança espiritual negativa. Quantas famílias que a traição, o adultério é uma coisa normal. É normal. Faz parte. Homem trai. Olha que um homem vai ter só uma mulher. Tem famílias, tem lugares que isso é normal. Tem famílias que daí aquele homem diz: não, eu não quero, né? Eu amo a sua esposa, casa com a sua esposa, quer ser um homem fiel. Só atenção uma coisa, eu não tô dizendo aqui, eu não tô falando de determinismo, que estes homens estão determinados a fazer isso. Mas eu estou falando que existe uma força espiritual que vai tentá-los a fazer isso. Que às vezes dentro de uma família existe sim uma maldição, um peso, um espírito maligno ali, de adultério, de servidão sexual, de pornografia, de pedofilia. Quantos dos nossos maridos foram abusados sexualmente? A gente às vezes nem sabe, gurias. Foram tocados indevidamente por pai, por padrasto, por tio, por primo, por sobrinho. Quantas vezes? Isso é grave, isso é sério. E às vezes a gente acha que é só a gente falando que a gente vai resolver. A gente falando a gente não vai resolver porcaria nenhuma, gurias. A gente precisa dobrar o nosso joelho e orar pela sexualidade dos nossos maridos, pela mente deles, pelas emoções deles, pela forma como eles se relacionam com a gente, que às vezes tá programado para ser daquele jeito. E a gente vai... Por quê? Porque tem uma fortificação e a gente vai orar para quebrar a fortificação. E às vezes aí existem maldições familiares, como eu tava falando. Então existe uma tentação maior na vida de um homem que vem de uma família, não só porque ele viu e de certa forma para ele isso é normal, mas porque há espíritos malignos que vão tentá-lo, que estão naquela linha de família, né? Um pecado ali que vai tentando sempre os homens daquela família. Você pode olhar para famílias, né? Que os casamentos nunca dão certo. Sempre dá errado. Tem que orar por isso, pedir pro Senhor. Senhor, quebra toda herança hereditária negativa, maligna. Tudo aquilo que é geracional.
Às vezes são maldições rogadas, às vezes são pragas. Quantos maridos nossos, quantos casamentos aqui, a mãe falou, não vai dar certo com essa mulher. Eu não abençoo esse casamento, vai dar errado, essa mulher não é pra ti. E essa mãe com autoridade está sempre pronunciando palavra de maldição. E aí a gente, vamos lembrar uma coisa, uma maldição quando ela é injustificada, ela não tem poder nenhum. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e briga com a sogra, amaldiçoa a sogra de volta. E aí a gente abre uma brecha de pecado. E é nessa brecha de pecado que a maldição encontra legalidade para vir contra a nossa vida e prejudicar o nosso casamento. Não é à toa que São Paulo, lá quando fala na armadura, fala que a proteção espiritual, ó, presta atenção, a proteção espiritual na batalha é santidade de vida, é comportamento santificado. Qual é a maior proteção espiritual que existe para nós? Estado de graça, viver na graça de Deus, procurar viver uma vida de santidade. Eu não estou dizendo aqui nenhuma de nós aqui é santa. Começar bem por mim que eu conheço bem meus pecados. Não conheço de vocês, mas eu conheço bem os meus. Agora, a santidade na minha vida é todo dia eu tô buscando. Caí, levantei, caí, levantei, caí, levantei. Eu vou buscar, é o que eu quero, é a minha meta. Neste lugar, vou pra confissão, sacramentos, vou buscar os sacramentos na minha vida, preciso da Eucaristia. Para nós, esse momento de não ter missa é terrível. Espiritualmente, a gente não faz nem ideia do quanto nos enfraquece, do quanto é difícil pra gente espiritualmente não ter a Eucaristia no domingo pra gente receber Jesus. É muito difícil, falem o que quiserem falar, pra nós é muito difícil, é muito triste, porque nos enfraquece. E a vida de santidade é buscar, é buscar. E aí, gente, uma maldição, quando ela bate numa vida que tá debaixo da graça de Deus, ela não pode entrar ali. Agora, o que acontece é que muitas de nós começamos os nossos relacionamentos errados, brigando com sexo antes do nosso matrimônio, brigando com a sogra, brigando com o pai, brigando com a mãe, fazendo um monte de coisa errada. E aí, infelizmente, essa maldição ela encontra um lugar, uma brecha na nossa armadura para vir nos atingir. Eu não tô falando nada disso pra você ficar assustada. Eu tô falando isso pra gente ter conhecimento. Quantos casamentos aqui foram alvo de malefício, de magia? De repente, um ex-funcionário lá de uma empresa do teu marido achou que foi injustiçado e foi lá e fez uma feitiçaria contra o teu marido. E se na vida do teu marido existia, sim, uma brecha, o que eu tô dizendo com essa brecha? Esse lugar onde Jesus não é o Senhor, pode atingir? Pode atingir. Pode atingir o casamento? Pode atingir o casamento. Pode atingir as finanças? Pode atingir a saúde. É por isso que a gente reza. Por isso que nós estamos fazendo campanha de oração. Para olhar para tudo isso com amplitude e ter uma noção que na carne nós não vamos vencer batalha nenhuma. Que não adianta eu querer que o meu marido mude a frieza dele. Quantos homens são dispostos a brigar? Tem aquela agressividade, aquela ira. Qualquer coisa se dispõe a brigar. Quantos homens foram criados em lares, em ambientes de briga, de discussão, de falta de respeito, de não respeitar pelas palavras, e eles são homens agressivos. Vieram desde sempre vendo isso. E não consegue se desvencilhar disso porque o diabo, ele é terrível, ele procura áreas na nossa vida para fazer fortificação. E às vezes gente, a ira, a raiva, a agressividade, muitas vezes, ela é uma emoção reativa. É a forma como eles estão reagindo às coisas. E às vezes não é nem aquilo que a gente está fazendo como eu estava falando antes. É de ferida emocional. É de prisão espiritual, é de coisa que já veio antes até da gente entrar na vida deles. E quando a gente vai relacionar, a gente toca a mão lá de novo naquele lugar onde dói. Eles nem sabem. Ou você tem consciência de si mesmo, de tudo que você precisa de cura. Se a gente não se expõe para Jesus, a gente não sabe. Eu vou colocar aqui depois nos meus stories, presta atenção, algumas lives que eu falei sobre maldição, votos secretos, votos íntimos, maldições proferidas
por pessoas que têm autoridade. Vou deixar ela ali eu acho que são do Jejum de Daniel. Eu vou colocar nos meus stories essas lives. Se vocês conseguirem ir assistindo, né? Vão assistindo, que ali eu explico um pouco melhor sobre isso, sobre malefício, sobre feitiçaria, sobre maldição, para que a gente tenha um entendimento de áreas que nós precisamos buscar para nós e buscar para a vida dos nossos maridos. A gente precisa ter ciência, consciência disso tudo. Gente, tudo isso que eu tô falando se espalha pelas mais diversas áreas e ela vai respingar em todas as áreas da vida do nosso marido. Às vezes na autoridade, são homens que não têm mais autoridade, né? E às vezes a gente também veio de um lar onde a mãe mandava em tudo, né? Onde a figura de autoridade do lar eram as nossas mães. Muitas de nós já fomos criadas por pais fracos ou pela ausência de pais. E aí às vezes a gente chega no casamento e vai lá e quer reproduzir o comportamento da mãe, né? Reproduzir o que a gente viu em casa. Algumas mulheres vão reagir assim. E aí quando elas reagem assim, encontram um homem que já tá com a sua autoestima, com a sua autoridade, com tudo lá no chão arrasado, muitos homens com a autoestima muito arrasada, e vou falar de novo essa palavra, comparação. Muitos maridos são feridos, sofrem dor afetiva e emocional por causa de comparações, tá? E aí eles não têm autoridade, eles não conseguem. E o nosso marido, ele foi dado por Deus para ele uma autoridade natural, uma autoridade espiritual sobre o nosso lar. E estes homens, daí seria o caso também de uma oração por cura de geração. O que, Edneia? Coloca o que pra mim ali que tu tá me perguntando pra eu entender. E aí o que acontece? Precisa orar por esse marido. Precisa orar pela cura interior dele. Aí o nosso casamento, a gente acaba assumindo o lugar do marido e pega a autoridade dele. E meninas, o nosso marido, ele tem que ter autoridade no nosso lar, senão ele nunca vai ser um homem completo. Eu não tô dizendo aqui que ele vai mandar em tudo. Existe uma cooperação no casamento. A gente coopera um com o outro, um ajuda o outro. Mas é preciso que o homem seja a cabeça e que ele tenha uma autoridade, que ele tenha uma palavra final. E se o nosso marido não tem sabedoria para isso, e a gente roubou o lugar dele, ou se comportamentos que vêm de família, sim, Edneia. Daí a gente reza por cura, né, da árvore genealógica. Eu também tenho, acho que aqui uma live sobre isso, mas eu também posso fazer durante a campanha pra gente aprofundar nisso. A gente precisa orar por essa área aí. Às vezes, gurias, eu vou falar isso pra gente encerrar aqui. Às vezes, gurias, a gente veio de um lar assim também, com ausência paterna, com uma mãe que mandava na parada, a gente veio com essa imagem feminina, né, assim, a gente veio de uma ausência ou de um pai muito fraco, de um pai que nunca teve autoridade, e a gente chega no casamento e ao invés de a gente fazer o comportamento da mãe, a gente quer que o nosso marido seja esse homem, e o nosso marido não é esse homem. E aí a gente se frustra, porque a gente esperava que pelo menos, e às vezes isso é completamente inconsciente, mas a gente queria que nosso marido fosse aquele homem, fosse aquele pai que a gente não teve. Olha só como bate na nossa dor e bate na dor dele. E aí como que dá conta, gente? E às vezes que a gente vem de um lar onde a mãe mandava e a gente quer mandar, e o nosso marido veio de um lar onde o pai mandava e ele acha que ele tem que mandar e os dois querem um mandar no outro, ninguém coopera com ninguém. Tudo isso tem origem afetiva, tudo isso tem origem espiritual. E a gente tem que expor tudo isso para Deus. Agora, São Paulo falou que as armas que a gente luta, elas não são carnais, elas são espirituais. Gente, a guerra é a oração. O lugar, o ambiente da batalha tem que ser o quarto de oração. É ali onde a gente luta, onde os soldados do céu, os santos anjos descem para executar as ordens de Deus na nossa vida. Onde a oração dos santos, onde a intercessão dos santos faz a graça descer do céu em nosso favor. O nosso campo de batalha, ele é a oração, não pode ser o nosso casamento, não pode ser o nosso lar. O nosso lar, o nosso casamento, a gente tem que promover paz. Nós somos promotoras da paz no nosso lar. Agora, no quarto de oração, a gente luta, e luta contra o inimigo, certo? E lá no quarto de oração, a gente usa armas. Ele fala que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. Eu posso falar mais sobre as armas outro dia, né? Mas só para deixar vocês num gostinho, de repente amanhã eu falo sobre isso. O louvor é arma. O sangue de Jesus é arma. A palavra de Deus é arma, é a espada do Espírito. O rosário é arma. Os sacramentos são armas. Com eles, nós lutamos no campo de batalha da oração. E o Senhor vem em nosso socorro. Amém, meninas? Acho que foi assim, né? Um monte de coisa que eu falei.
Eu peço ao Senhor que nos dê discernimento e sabedoria. Senhor, envia o Teu Espírito Santo sobre nós, amplia a nossa visão, nosso entendimento, nos dá um conhecimento profundo, Senhor, do homem que nós amamos, dos nossos maridos. Coloca misericórdia no nosso coração, Senhor. Coloca misericórdia no nosso coração, que a gente tenha misericórdia da história do nosso marido, Senhor. Coloca no nosso coração, Senhor, uma visão correta do nosso marido, Senhor, que a gente não acha nem que eles são vilões, nem que são vítimas, Senhor, mas que eles são filhos amados Teus, Senhor, e nós queremos colaborar contigo, Senhor. Nós queremos ser colaboradoras da Tua graça, Senhor, na vida do nosso marido. Nós nos posicionamos hoje, Senhor, como esposas que oram por seus maridos. Senhor, abençoa o meu marido hoje. Senhor, abençoa o meu marido, cura o meu marido, liberta o meu marido, Senhor. Derrama a graça do céu sobre a vida do meu marido. Eu te peço, Jesus, me dá visão, Senhor, me dá entendimento, Senhor. Venha em meu socorro, me mostra pelo que eu devo orar, Senhor. Me mostra qual arma eu tenho que usar, Senhor. Me dá entendimento, Senhor, eu não quero mais andar cega, eu não quero mais andar, Senhor, na carne, eu não quero mais lutar na carne, eu não quero mais lutar contra o meu marido, Senhor. Eu quero lutar, Senhor, nas esferas espirituais, Senhor. Eu quero lutar, Senhor, com as armas espirituais e alcançar a vitória, a graça, Senhor, a salvação, a cura que Tu tem para o meu casamento. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos nessa manhã. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, minhas lindas. Olha só. Vou colocar essa live, já vou postar ela agora. Talvez você tenha que voltar em alguns pedacinhos dela e anotar algumas coisas. Anota tudo no teu caderno de oração. Não deixa passar nada. Seu marido teve uma perda também. Você vai colocando ali o que eu falei e vai colocando ali o que você acha que você tem que rezar. O que você foi despertando no seu coração que você precisa rezar. E vai pro quarto de oração. Tá bem, minhas lindas? Deus abençoe e até amanhã às 7. Um beijo.